Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um episódio do Vortigo Talks e o assunto de hoje é treinamento e desenvolvimento. Para falar sobre esse tema, nós trouxemos o Thales Amengual. O Thales, junto com a Júlia Eilen, aqui na Vortigo, estão conduzindo uma nova área de treinamento e desenvolvimento, né? E a gente desenvolveu um programa chamado Rocket, que vai fazer formação de profissionais de tecnologia, além de fazer treinamento e capacitação interna do nosso próprio time. E o Thales vai dividir com a gente quais foram os aprendizados que ele teve antes da gente formar essa área, vai falar um pouquinho sobre os programas e também quais são os desafios que a gente tem para o futuro e algumas ideias de transformar isso, quem sabe, numa nova linha de negócio aqui dentro da Vortigo. Fique ligado que a conversa foi bem legal. Tudo bem, Thales? Bem-vindo ao Vortigo Talks. E aí, Thiago, tudo bom? Obrigado pelo convite. Prazer estar conversando contigo aqui. Imagina, quem é da casa está sempre bem-vindo. Thales, vamos começar essa conversa pedindo para tu te apresentar aí para o pessoal, né? E falar um pouquinho o que tu faz aqui na Vortigo, né? Vamos começar por aí. Bom, então assim, eu costumo, quando eu faço a apresentação, Thiago, eu costumo falar de que eu entrei na Vorte desde quando tudo era mato, basicamente, lá em 2016, né? Verdade. Fui um dos primeiros colaboradores lá junto com outros 6, né, na época. Entrei como UI UX na época. Batalhamos durante alguns anos ali, conhecendo o mercado, se entendendo, estruturando a empresa. Basicamente, já passei por todas as áreas do desenvolvimento, não de fato a programação, mas tudo que permeia ali, tudo que faz o entorno do desenvolvimento, já participei. Já fui QA, já fui UX, já fui PO, já fui da parte de inovação. Então, esse conhecimento de construção, seja de um sistema, de um produto, de entendimento de negócio, já consegui contribuir nesses últimos praticamente 7 anos aí na Vortex. Hoje, junto com a Ju, a gente está criando uma nova área, um novo setor, já entendendo essa necessidade de mercado, né, que é um setor de treinamento e desenvolvimento interno aqui da Vortigo, onde a gente prevê alguns treinamentos, algumas palestras, workshops, algumas ações para que a gente também consiga preencher tanto os nossos gaps internos, né, seja de um aperfeiçoamento técnico de algum colaborador já atual nosso, ou até um aperfeiçoamento de soft skill para alguém que está entrando, ou alguma outra tecnologia que a gente não necessariamente possui um stack bem definido internamente, mas a gente conseguir transparecer esse conteúdo para um colaborador novo, um colaborador atual. Além disso, tu sabe melhor do que ninguém, a gente possui alguns gaps de processo seletivo e o mercado também está bastante aquecido, tornou isso realidade hoje no mundo da TI, né? Então, a gente entendeu o que é uma dificuldade nossa interna, seja de processo seletivo, ou seja de formação de um colaborador, de um profissional de TI. Esse é o nosso objetivo, a gente construir essa área, entendendo já algumas das nossas expertises, do que a gente já trabalhou, e o que a gente entende visando e prospectando o mercado, para adaptar a nossa cultura, né? Pegar essas melhores ações, pegar essas melhores práticas, entender no nosso mundinho aqui como que a gente trabalha, como que a gente tem as nossas atitudes, os nossos processos, né? E trazer para o nosso mundo aqui. Então, adaptar essas necessidades, os nossos gaps internos, com a visão de mercado geral, né? Que querendo ou não, conversa com essa formação e com esse preenchimento de conhecimento do técnico do pessoal, mais adaptado à nossa realidade. Beleza, o que a gente precisa, quais são os nossos planejamentos, o que a gente precisa se organizar para estar conseguindo trazer esse conteúdo e essa formação, esse desenvolvimento, de fato, as pessoas para o mundo da TI e ainda assim conseguir preencher alguns gaps internos nossos. Então, resumindo, a nossa área, a gente quer fomentar não só a nossa comunidade interna de colaboradores, não necessariamente só técnico, como eu te comentei na parte soft, mas também transparecer isso para o mercado. Trazer essa visão de precisamos formar pessoas para o mercado, não necessariamente somente para nós. Então, esse é o nosso objetivo final hoje. Perfeito. Bom, Thales, a gente, na verdade, essa é uma área nova, né, que a gente tem aqui na Vortigo, e ela, na verdade, a ideia de concebê-la aqui nasceu de uma experiência que nós tivemos, começou no ano passado e a gente finalizou ela esse ano, né?
que foi a proximidade com um grupo de desenvolvedores Flutter, que a gente formou aqui na casa, e que tu teve aí a oportunidade de liderar, né, nesse onboarding desses profissionais dentro dos nossos times de desenvolvimento. Eu queria que tu falasse um pouquinho dos desafios e dos aprendizados, né, dessa tua experiência, o que tu colheu, assim, de pontos positivos, de gaps dos profissionais que estão servindo de base para essa formação que nós estamos iniciando aqui dentro da Vortigo agora. Uhum. Eu falo que foi uma espécie de piloto, né? O que a gente fez ali com o pessoal, muito para entender, né, Thiago, como fazer, né? Uma vez que a gente não tinha esse processo interno de formação e de transparecer esse conhecimento, serviu muito mais de um aprendizado. De cara, assim, para ti, eu consigo citar um ponto como desafio, que foi entender diversos perfis de colaboradores ingressando no mundo da TI. Acho que esse foi o primeiro ponto de atenção assim que a gente teve lá em novembro do ano passado, que foi entender que a gente que possuem as pessoas aonde a gente possui um perfil que não é mais um perfil tão estereotipado de um desenvolvedor na época, e começar a entender que outras pessoas com outras idades, com outras vivências, com outra bagagem profissional também estavam ingressando no mercado de TI. Eu acho que a gente ter essa noção de que há oportunidades, bastantes oportunidades no mercado, a gente entende que está aquecido, mas quando a gente vê na prática as pessoas se disponibilizando, as pessoas engajando e indo atrás, é onde tu começa a ver a realidade, né? Esse alcance orgânico, digamos assim, do que as coisas estão acontecendo. Então, o que eu iria destacar é esse, a gente entender as dificuldades e as particularidades de cada pessoa, e a partir disso a gente conseguir construir e conseguir aperfeiçoar esse desenvolvedor para o mundo profissional, né? Hoje em dia, tu sabe melhor do que ninguém, a gente dando um Google aí, botando no YouTube, a gente tem acesso a muitos conteúdos técnicos hoje, né? Então, as próprias plataformas, a Apple, que a gente vai entrar um pouco mais além, possui algumas emendas que ensinam, de fato, como tu codar, né? Então, beleza, se tu seguir essas práticas, se tu seguir essa documentação, tu vai ter uma noção. Na prática, a gente sabe que é um pouco mais difícil, né? Dali tu ler aquela documentação e já sair codando. Mas a gente entender que cada uma dessas pessoas vai ter a sua dificuldade, não só no técnico, que é o que eu vou focar bastante, e sim a parte de soft skill. O técnico, o grosso ali, o hard que a gente fala, ele está bastante presente e está bastante ao alcance hoje. Tem diversas edtechs que fazem esse modelo de sucesso compartilhado, transparecendo e dando este conteúdo mais técnico. E o que a gente identificou, além dessa diversificação de perfis, de profissionais que estão ingressando, é essa adaptação de cada pessoa e essas necessidades de cada pessoa e cada colaborador possui no micro, né? E não no macro, pensando na parte técnica. Então, a gente bate bastante aqui na Vortigo nos nossos pilares, né? E um deles é a nossa, que a gente chama de atitude responsável junto com a comunicação. Eu costumo falar bastante nisso, principalmente nos one-on-ones com a galera, que esses dois são fundamentais e eles correm em paralelo, né? A gente ter uma atitude responsável diz muito mais sobre, às vezes, ter empatia, né, com o nosso colaborador do lado e entender as dificuldades da outra pessoa, e também que faz parte de um todo. O meu trabalho vai impactar o trabalho de outra pessoa, que eu preciso saber me comunicar, que um mínimo de uma base de uma comunicação, de um respeito, eu preciso ter. Então, esses pontos que a gente entende e a gente traz enraizado na nossa cultura, que são os nossos pilares, onde a gente trabalha o nosso dia a dia e a nossa cultura, foi o que a gente entendeu que, assim, existe muita gente no mercado, existem muitas pessoas querendo entrar na tecnologia, e existem pessoas que conhecem tecnologia, mas nem todo mundo sabe trabalhar com tecnologia e sabe trabalhar em equipe, né? E esse é um dos grandes diferenciais, principalmente em pandemia. Então, se eu pudesse destacar dois grandes pontos que a gente teve, o primeiro de desafio foi entender os perfis, Thiago, e como que a gente iria conseguir adaptar a partir das necessidades das pessoas, e depois, assim, beleza, qual é o nosso plano de ação a partir disso? Tudo isso englobado com uma parte técnica, né? A gente não pode esquecer que a gente não deixou de tratar a parte técnica. Então, alinhado a tudo isso, a gente ainda tinha que conseguir desenvolver esses profissionais júniores, né, que estavam vindo
da EdTech, para que a gente conseguisse dar um mundo mais amplo. Ó, esse é um cenário real de desenvolvimento mobile. Vocês vão precisar de ações com outras pessoas que não necessariamente fazem parte do mundo técnico. Então, vai ter o pessoal de agilidade, vai ter o pessoal de UI UX, vai ter o pessoal de QA validando. Então, a gente precisa estar imerso e entender esse mundo onde a tecnologia funciona no nosso dia a dia, né? Não deixou de ser aquele estereótipo, e até eu brinco nos processos seletivos que a gente participou nos últimos tempos, que a tecnologia deixou de ser aquele estereótipo onde alguma pessoa vai ficar na frente do computador o tempo inteiro, baixando a cabeça num quarto escuro, que assim, eu vou ser essa pessoa que vai baixar a cabeça e vai ficar codando. Não. Hoje, no mercado de tecnologia, principalmente de programação, né, de desenvolvimento, ele está muito amplo. Diversos perfis, diversas pessoas, por oportunidades e ter um salário base alto, traz bastante gente para cá e aquece cada vez mais. Então, existem níveis, né, de pessoas, como eu te disse, e a gente entender e conseguir dar um acompanhamento nivelado para todo mundo, de todos da turma, esse foi o nosso maior desafio ali junto com o pessoal do desenvolvimento de Flutter. Legal. E também eles terem a clareza de que o desenvolvimento de software ele existe para resolver problemas, né? E eles servem um cliente, um usuário. Então, assim, nós resolvemos problemas através de tecnologia, né? E o ensinar a programar é uma das partes do que a gente provê como desenvolvedor de software, né? Eu comento que até fazendo uma apresentação de Vortigo ali, quando a gente vai falar com o pessoal, eu comento que a tecnologia ela não é o nosso fim, né? A tecnologia é o nosso meio. A gente se conecta com as pessoas e a gente resolve problemas através da tecnologia. Exato. A tecnologia não é o final ali que a gente vai viver em cima dela. A gente utiliza ela para resolver problemas e para encantar as pessoas, que é o que a gente fala nas nossas apresentações. Então, legal. A gente não vive em função da tecnologia. A gente utiliza a tecnologia para resolver os nossos problemas. Para resolver problemas, isso aí. Bom, e esse aprendizado, né, ele serviu para a gente iniciar, então, essa nova área, né, contigo e com a Júlia, e a gente está com 2 bootcamps, um que já está em andamento, né, e outro que vai iniciar. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessas 2 iniciativas, como que eles foram estruturados, né, são 2 iniciativas diferentes, qual que é a expectativa de formação que a gente tem em cada uma dessas turmas, enfim, que diferenciais desse aprendizado que a gente busca colocar agora nesses 2 bootcamps que vão começar aqui na nossa área de treinamento e desenvolvimento. Perfeito. O primeiro, Thiago, é a nossa parceria junto com a XP Educação, né? É um bootcamp de desenvolvimento Android, um dos nossos gaps internos, né, que é a nossa parte de mobile, desde sempre foi, e é um gap de mercado desses desenvolvedores mobile, tu sabe melhor do que eu. E essa parceria junto com a XP, antiga e IGTI, a gente já conversa há, mais ou menos 6 meses, tentando entender, não só junto com a XP e a IGTI, mas com outras instituições, para a gente, de fato, começar a ficar imerso dentro do mercado, né? Então, foi um trabalho árduo, não só meu e da Júlia, mas também de outras pessoas, principalmente ali de pessoas de cultura interno nosso, que fizeram essa pesquisa incessante, que foram atrás desse benchmark, para tentar entender quais eram as nossas oportunidades que a gente possuía em mercado, né, para fazer alguma parceria, para entender, para saber qual mundo que a gente poderia alcançar, né? E a partir disso, a IGTI, a XP, hoje XP Educação, foi uma das que apareceram como uma das grandes oportunidades de criar um desenvolvimento, criar um bootcamp de desenvolvimento mobile, que é uma nossa necessidade. Então, surgiu, ele começou no dia 18 de setembro já, então já temos mais de um mês de rolando já. De agosto, 18 de agosto. Isso, 18 de agosto, desculpa, eu olhei a data aqui e me confundi. Mas já faz mais de um mês, começou no dia 18 de agosto, já tem um mês que ele está rodando. Tivemos um pouco mais de 5.000 inscrições, então a gente conseguiu fazer um barulho bem grande, seja em rede social, seja internamente. Temos alguns colaboradores que estão cursando ali para aperfeiçoamento ou para agregar o conhecimento também no dia a dia deles. Mas a ideia, Thiago, deste bootcamp, principalmente junto com a IGTI, é a gente entender as nossas possibilidades e saber o mundo e o universo que a gente tem para abranger, tá? Principalmente
com a expertise da XP. É importante a gente salientar que a gente foi o primeiro bootcamp patrocinado junto com a XP Educação, logo que eles viraram XP Educação, tá? Então, a gente teve uma exposição de marca, querendo ou não, bastante grande, e a gente conseguiu trazer esse retorno para a comunidade também. A gente conseguir fomentar esse conhecimento para a comunidade. Então, das 5.000 inscrições que a gente teve, selecionamos 120. A ideia era selecionar 100, mas como a gente tinha muitos perfis bons, a gente conseguiu selecionar 120 pessoas para que façam esse bootcamp de 10 semanas. É lógico, a gente precisa ser realista de que os melhores que performarem no bootcamp receberão uma oportunidade de emprego dentro da Vortigo. Então, receberão uma proposta para ser um colaborador Vortigo. Porém, é importante a gente destacar que não necessariamente as 120 pessoas terão oportunidades aqui dentro da Vortigo, né? Quanto melhor, mais as pessoas se destacarem e mais oportunidades a gente tiver aqui dentro, a gente vai conseguir preencher esse gap. Mas é importante também para as pessoas que não forem selecionadas e não tiverem essa proposta final da Vortigo, que a gente vai conseguir entregar para o mercado, entregar para o mundo da programação profissionais, ao menos, capacitados para iniciar já nas áreas, sabe? Eu acho que isso é fundamental, a gente também ter essa troca com o mercado. Não só a gente preencher as nossas dificuldades aqui que a gente tem, ou as nossas necessidades, às vezes, de dia a dia, de preencher um squad, de preencher outro, mas a gente conseguir também trazer um pouco da nossa cultura e um pouco do que a gente entende como mercado e como desenvolvimento, como soft skill, como o padrão Vortigo, né, que a gente brinca de dia a dia, a gente conseguir transparecer isso para o mercado. A gente também dá essa oportunidade para outras pessoas que não necessariamente vão estar diretamente aqui com a gente, mas que vão lembrar do bootcamp que fez junto com a Vortigo, junto com a XP. Então, é importante a gente conseguir também destacar, trazer essa galera para cá que for o destaque, mas também essa troca, né, que a gente está abrindo para o mercado junto com colaboradores já formados e colaboradores tendo essa visão Vortigo que a gente pensa. Então, essa é uma das primeiras iniciativas que a gente tem do desenvolvimento mobile Android junto com a XP, que iniciou no dia 18. O segundo, que daí é um pouco mais comedido, mas é o que a gente está fazendo do nosso jeito, né? Que a gente pega assim, beleza, a gente teve a nossa expertise junto com a VPipo, junto com Flutter ali, tivemos o nosso início de conversa junto com a XP e desenvolvimento mobile. Por que a gente não faz um desenvolvimento iOS, que sempre foi um dos nossos gaps há muito tempo, né? E não só dos nossos gaps como empresa e como processo seletivo, mas também como mercado, né, Thiago? A procura por desenvolvedores iOS cresceu na pandemia cada vez mais. As empresas internacionais levaram os nossos desenvolvedores iOS do Brasil. Então, já era uma necessidade nossa a gente criar este bootcamp um pouco mais comedido, como eu comentei, porque por ele ser internamente. Então, a gente realizou algumas indicações internas, buscou essas indicações internas dos nossos colaboradores, tivemos um pouco mais de 30, acho que foram 32 indicações ao total, e dessas 30 foram selecionadas 10 pessoas. A ideia aqui é diferente do bootcamp de Android. A ideia é que se as 10 pessoas performarem bem, no mínimo que a gente espera, como um desenvolvedor iOS Vortigo, a partir da nossa trilha, os 10 poderão ter a oportunidade de trabalhar com a gente, porque é uma necessidade urgente nossa interna, né? Então, a partir disso, a gente consegue também transparecer esse lado técnico a partir das nossas emendas, junto com documentação de Apple, e todo o nosso conteúdo pragmático, ele é baseado em desafios, uma vez da documentação da Apple, né? Então, a gente está seguindo o que a Apple entende como padronização de ensinar, né? Os colaboradores de aprendizagem, porém, como eu disse, no nosso jeito, entendendo como é a nossa realidade de desenvolvimento, entendendo como é a nossa realidade de squads, para que, ao fim deste bootcamp, nosso bootcamp interno de desenvolvimento iOS, ele possui 6 meses. Nos primeiros 4, ele é conteúdo e prática, então teremos duas partes divididas no dia, de conteúdo e de prática dos nossos alunos. Ao fim desses 4 meses, teremos 2 meses de shadow. Então, esses colaboradores ficarão como sombra nas nossas squads reais. É importante destacar, como a gente estava falando ali no assunto anterior, que essa visão real de projeto é importante para eles terem, né? Para eles entenderem o que é o negócio e por onde o negócio permeia, né?
beleza, eu posso receber uma demanda aqui no meu controlador de projetos, no Azure, no Trello da vida, eu baixar a cabeça, olhar aquela demanda, baixar a cabeça e resolver. Uma coisa é eu entender o cenário onde eu estou, né? Entender as necessidades aonde eu estou, entender as dificuldades, talvez, do dia a dia, onde eu tenho vontade de fazer X, mas eu não consigo por Y, que isso que vai moldando e tendo as nossas dificuldades do dia a dia, né, Thiago? Então, por isso que a gente preparou esses últimos 2 meses como Shadow, porque não necessariamente o que a gente vai estar empregando, o teórico ali para os alunos, vai ser o que vai ser feito no dia a dia. O teórico, as práticas, os desafios que a gente vai implementar vão fazer parte dessa construção. O desenvolvimento desse colaborador é a partir da mão na massa ali, onde começar a vir as demandas, começar a baixar a cabeça e começar a codar junto com o Shadow, junto com alguém um pouco mais desenvolvido, alguém mais pleno, mais sênior, que consiga trazer também essa calma e consiga direcionar essa pessoa que acabou de fazer o bootcamp com a gente, direcionar, acho que tu tem esse gap X ou tem esse gap Y para a gente aperfeiçoar e ter esse aperfeiçoamento constante do nosso desenvolvedor. Essas são as 2 ações que a gente tem hoje. O desenvolvimento junto com a XP, do mobile Android, e o nosso interno de mobile iOS, tentando preencher esses gaps mobiles que a gente teve desde sempre, basicamente. Essas são as nossas 2 ações. Até é importante citar também, né, que para esse bootcamp que nós estamos fazendo interno, a gente, como é iOS, a gente precisa de Mac, os profissionais precisam de Mac. A Vortigo fez um investimento e adquiriu 10 MacBooks para que esse time possa fazer, né, e durante esse período, essas pessoas vão receber uma bolsa, ou seja, eles vão estar recebendo uma bolsa e vão estar recebendo o equipamento para ter um treinamento que, ao final, pode virar uma oportunidade de trabalho imediato dentro da Vortigo, né? E, de novo, né, não somente ensinando a programar, ensinando a trabalhar, ensinando conceitos de agilidade, conceitos de negócio. A gente vai falar sobre negócio, sobre cliente, né? A gente vai falar sobre produto, a gente vai falar sobre comunicação, soft skill, ou seja, a gente vai formar um profissional de tecnologia que desenvolve em iOS, né? Então, foi um investimento bem considerável que a gente fez, né? E a gente acredita nesse modelo, né? E quem sabe, dando certo, né? E a gente tem a expectativa de que dê certo, né? A gente vai expandir isso para outras tecnologias também, né? É importante, Thiago, salientar que muito do que existe hoje no mercado são grandes edtechs, né, que cobram por esse conhecimento compartilhado, né? O que a gente está fazendo aqui, o que a gente entende é, se a gente der um incentivo, seja por uma bolsa auxílio, ou seja por um equipamento, a gente vai estar agregando no dia a dia desse colaborador e trazendo e fomentando esse engajamento que a gente trabalha tanto internamente, né? Dessa nossa cultura. Então, é importante salientar. Ajuda a criar um vínculo dele, né? Porque a gente está recebendo uma bolsa para ser capacitado, ou seja, ele aonde ele conseguiria ter isso, sabe? De receber para ser capacitado e, ao fim, ainda ter uma oportunidade de emprego. Exatamente. Então, é algo grandioso que a gente está fazendo, e não só para preencher gaps que a gente tem, mas também para trazer pessoas para o mundo da tecnologia que não faziam ideia de que poderiam estar aqui. Não é somente jovens recém... Exatamente isso. Tem profissionais que estão fazendo transição de carreira, né? Exatamente isso, Thiago. Que a gente quis também trazer, obviamente que a gente possui os jovens que estão entrando na faculdade agora, primeiro semestre de faculdade, aquele sangue no olho que você já viu. Mas também existem pessoas com mais sangue no olho, eu diria, que estão querendo uma nova oportunidade de vida, mudando de mercado, tentando um horizonte com novas oportunidades, com outras oportunidades, talvez, né? E essa galera tá vindo, assim, com vontade, sabe? E a gente tentou ter esse tato na seleção, no processo seletivo, da gente conseguir construir uma turma coesa com os nossos princípios e com nossos valores, mas que também seja bem diversa, sabe? E a gente consiga que ali a gente tenha um coletivo, que a gente tenha uma troca bem orgânica, onde as pessoas consigam se ajudar a partir dali. Como eu comentei, a nossa ideia é também trazer esse senso de comunidade aqui para dentro de Vortigo, né? A gente fomentar cada vez mais esse senso de comunidade. Então, a gente, dentro desse desenvolvimento desses alunos ali no Bootcamp, é a nossa oportunidade de começar a implementar e colocar ações que a gente acredita e que
sejam fundamentais no nosso dia a dia. E a partir daí, essas pessoas vão disseminando, né? Vão passando para outras no tato do dia a dia, no contato do dia a dia, nas conversas, nos engajamentos, nas participações, nos debates. E essa ideia, esses valores, a nossa cultura, ela vai abrindo. Uma vez as pessoas não ficando aqui junto com a gente sabe que existe essa possibilidade, querendo ou não, ainda assim a gente vai estar disseminando para o mercado, né? Então, no pouquinho, assim, no fim, a gente vai estar impactando todo mundo, seja o nosso interno, as nossas necessidades internas, seja o conhecimento que a gente vai estar transmitindo para as pessoas, tanto técnico quanto soft skill, e também mercado. A gente atingindo todo mundo e entregando desenvolvedores preparados para as dificuldades e para as oportunidades que a gente tem no dia a dia. E é importante destacar também essa parte das pessoas que estão entrando, que não são da área de tecnologia. Muito bom. Muito bom, Thales. A gente está chegando no fim aqui do nosso bate-papo, então eu queria já fazer um encerramento contigo, né? Primeiro, pedir para tu falar um pouquinho qual é a expectativa de término desses 2 bootcamps, ou seja, quando esses profissionais estariam aptos assim a iniciar o mercado, seja aqui na Vortex ou não, né? Então falar um pouquinho de janelas de tempo e também deixar um espaço para tu fazer as tuas conclusões, o que tu enxerga para o futuro, tanto desse programa da Vortigo, quanto o futuro da educação de profissionais de tecnologia, já que tu está imerso nesse universo, o que tu estuda, o que tu vê assim que pode ser uma tendência, um diferencial, enfim, as palavras finais aí para a gente encerrar em alto nível aí a nossa conversa. Beleza. Então, começar pelo Bootcamp de Android, que foi o primeiro que iniciou. Ele tem previsão de término para o início de dezembro, fim de novembro, início de dezembro, tá? A ideia é que ao final de cada módulo, a gente tem algumas ações junto com eles, tá? A gente já teve a primeira ação, que foi do João Pedro, que iniciou de estagiário com a gente e hoje é um dos nossos tech leads, né, que está há mais tempo aqui com a gente. Ele trouxe essa visão de como é ser um desenvolvedor Vortex. Então, a gente também trouxe essa visão interna para quem está junto no Bootcamp, junto com a XP. A ideia é que cada fim de módulo a gente tem as nossas ações e ao fim do Bootcamp, ali no início de dezembro, a gente tem essa definição. A gente tenha, a partir das avaliações feitas, tanto nossa quanto junto do pessoal da XP, a gente tem essas avaliações e a gente tenha um número X de pessoas que estejam aptas, que a gente entenda que estejam aptas para serem desenvolvedoras, tá? A partir daí, é um trabalho interno nosso que a gente precisa entender quantas oportunidades a gente possui e quantas oportunidades a gente vai abrir para o mercado a partir disso, tá? É algo que a gente ainda não tem definido, o número que a gente vai puxar desse bootcamp, mas não é baixo. É importante falar que não é baixo, a gente tem bastante oportunidade aqui dentro. Oportunidade tem, não se preocupe em relação a isso. Em relação ao Bootcamp iOS, ele estende um pouco mais, Thiago. Ele vai até fevereiro, porque ele inicia agora na próxima segunda-feira, no dia 26 de setembro, tá? Diferentemente do Bootcamp Android, se os 10 performarem no que a gente entende que é o mínimo, os 10 terão oportunidades, tá? Como vocês sabem, a gente não esconde de ninguém que é um gap nosso de desenvolvimento, esse é um gap de mercado. A gente está, como o Thiago comentou, a gente está investindo não só capital, né, um capital alto de investimento, mas também nosso tempo e a nossa dedicação dos nossos profissionais para que a gente consiga formar o que a gente entenda como o melhor para essa galera. Então, ao fim, ali em fevereiro, ao fim dos 2 meses de Shadow, né, após os 4 meses de teoria e prática, a gente vai ter a oportunidade de dar uma proposta de emprego para os 10. Então, é grande essa possibilidade de que a gente, ao final, consiga abranger todo mundo. Óbvio, todo mundo trabalhando, seguindo o mínimo que a gente espera de corte, digamos assim, né? Então, são 2 ações que a gente já começou há alguns meses, mas que ainda se estendem para os próximos 6, e como tu comentaste, dando certo, a gente segue com essas trilhas e criamos outras trilhas de desenvolvimento. Aí já falando mais da área, a ideia é que a gente siga com outras trilhas, não só preenchendo os nossos gaps que a gente entenda urgentes, assim, de processo seletivo, mas também em relação aos nossos gaps técnicos das nossas squads. Então, hoje, um trabalho que a gente meio que começou um trabalho de formiguinha, já fazendo internamente, é começar a aperfeiçoar tecnicamente e soft skill os nossos colaboradores internos já.
Então, pessoas que possuem uma stack X, onde estão, por vezes, um pouco ociosa, ou não tem tanta demanda em relação assim, ao projeto Y, a gente conseguir, tendo a pessoa tendo essa disposição de receber esse conteúdo e se aperfeiçoar, seja em uma outra stack, ou seja na mesma stack, né? Uma pessoa júnior se tornar pleno, ou sênior, uma pessoa pleno se tornar sênior. A gente está começando esse trabalho de formiguinha interno também, para começar a desenvolver os nossos colaboradores já da Vortex. Não puxar pessoas para interno e trabalhar esses gaps que a gente entenda, mas também trabalhar os gaps do que a gente já tem hoje, seja por uma necessidade de cliente, ou seja por uma necessidade da pessoa mesmo, né? Ó, estou com gap X na stack Y. E trazendo assim, cara, o que eu vejo, o que eu entendo de mercado, eu acho que cada vez mais a gente vai ter acesso ao conteúdo técnico. Então, como eu comentei ali no início, a gente, em 5 minutos hoje, eu consigo ter acesso a conteúdo para, sei lá, no mínimo 4 linguagens de imediato, principalmente Python, né, que é bastante alto. Coloca curso de programação, tu acha, cara, Python e principalmente Python, né? O que vai se diferenciar, Thiago, eu acho que é o que a gente está tentando trazer ali para o programa Rocket, que é a parte da trilha de desenvolvimento iOS, que é esse entendimento personalizado de cada pessoa, sabe? A gente não tratar cada pessoa como igual, entender que cada um vai ter sua dificuldade, seja no âmbito X ou no âmbito Y. Eu acho que a gente entender, seja numa conversa, seja num one-on-one, seja numa proximidade, dessa troca interpessoal, né, por mais que a gente esteja em telas de computadores, não necessariamente físico, a gente entender essas dificuldades de quem está querendo ingressar na área, porque há interesse, há muito interesse de gente querendo ingressar, há interesse de gente querendo ingressar pela grana, basicamente, e também há interesse de gente ingressar pelas oportunidades. A gente entender qual é o propósito dessa pessoa e tentar trabalhar junto com os nossos valores ou que a gente acredita, eu acho que essa é a maior dificuldade hoje de mercado. Porque o conteúdo programático tático, técnico, que é o que está ali, que é o que vai ensinar a tu codar ou vai ensinar a tu estar, a gente falando de desenvolvimento aqui agora, né? Estar num ambiente de tecnologia, hoje é muito simples de tu conseguir. Com dedicação e com engajamento, eu acho que tu consegue absorver esse conteúdo. Mas, na prática, ali, essa troca entre pessoas, essa relação interpessoal e esse comprometimento que tu precisa ter no dia a dia, eu acho que isso que é o fundamental e é onde a gente diferencia. Aí, falando de voto, eu acho que é onde a gente sempre se diferenciou, sabe? De conseguir entender as dificuldades do nosso colaborador, aí, antes da gente ter essa parte de formação, né? A gente entender as dificuldades, entender para onde a gente precisa, às vezes, guiar, orientar, dar um feedback um pouco mais construtivo em relação a isso. Então, eu acho que esse tratamento personalizado e esse entendimento de necessidade das pessoas, eu acho que é o que diferencia o mercado de formação hoje. O conteúdo técnico, o conteúdo de fato ali onde eu preciso testar minha lógica, ou criar um algoritmo e entender, basicamente as linguagens hoje tem uma diferença de parâmetros, né? Tu entendendo uma, tu basicamente vai entender a outra, um pouco mais de estudo, alguma coisa assim, tu consegue entender, ao menos ler e entender. O que vai te diferenciar como profissional é o teu dia a dia, não é o técnico que tu vai ter. Óbvio, tu ser uma pessoa muito técnica, tu vai realizar um trabalho diferente, mas não necessariamente tu vai realizar um trabalho excepcional. E a gente procura pessoas que façam um trabalho excepcional, entregam bem, mas que também sejam responsáveis e tenham esse engajamento e essa performance que a gente identifica. Então, vendo hoje mercado e tendo as nossas ações, eu acho que o que a gente está fazendo e construindo hoje no programa Rocket, colhendo essas informações de todo mundo que já participou, seja de um processo de formação ou de desenvolvimento de um colaborador, trazer isso e entender, aquela pessoa precisa disso, aquela pessoa precisa daquilo. O que a gente precisa trabalhar para que as duas andem uniformemente. E esse é o diferencial, é isso que a gente está colocando e focando assim as nossas energias cada vez mais nas nossas trilhas aqui. Maravilha.
Bom, tu mencionaste, né, o nome do nosso programa aqui, né, que é Rocket, e a gente, nas nossas redes sociais, a gente divulga algumas essas iniciativas, né, e certamente ao longo desses próximos meses nós vamos estar divulgando, né, e preparando outras turmas. Então, quem tiver interesse aí em futuras turmas, nos siga nas redes sociais, que certamente oportunidades surgirão, tá É bom? importante destacar ali, Thiago, desculpa te cortar, que esse programa Rocket do Trilha de Desenvolvimento iOS, ele está sendo feito interno hoje, a partir de indicações internas. Mas a Perfeito. nossa ideia é que a gente trabalhe ele como um aprendizado. Uma vez a gente aprendendo, a gente quer abrir para mercado, a gente quer abrir externo, a gente quer puxar esses 5.000, 6.000, 7.000 inscrições para fazer acontecer. Então, ficar ligado em rede social, seja LinkedIn, seja Instagram, seja no Facebook da Vortium, vai estar lá as informações para quando a gente começar a abrir essas inscrições e essas vagas para os nossos próximos bootcamps, os nossos próximos processos que a gente for abrir. É importante o pessoal estar de olho lá, porque é por onde a gente vai começar essa comunicação externa, e não tão interna como a gente está fazendo hoje. Perfeito, perfeito. Fiquem ligados aí, nos sigam nas redes sociais, né, Thales? É isso aí, segue a gente, que a informação está lá. E tem bastante vaga sendo divulgada lá também, é importante o pessoal ficar de olho. Muito bom. Thales, obrigado aí pela participação e até breve, né? Quem sabe aí com o lançamento do nosso programa de treinamento e desenvolvimento para mercado em alguns meses. Vamos acompanhar. A ideia é essa. A ideia é essa, Thiago. Obrigado pelo convite. Dando tudo certo, a gente volta aqui para contar e já chamar o pessoal de novo aí para os nossos processos e entender um pouco mais dessa área de treinamento e desenvolvimento que a gente está estruturando aqui dentro. Maravilha. Um abraço. Heitor.